Bom dia. Pronto. Até aqui já aqueceu um pouquinho. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas dicas importantes para você que quer ter uma boa experiência na gravel. Seja você que já começou e está sentindo que parece que as coisas ainda não fluíram muito bem, ou para você que está pensando em começar. Quando eu iniciei, eu cometi alguns erros gravíssimos, que inclusive lá no início quase me fizeram desistir de andar com uma gravel. Mas depois que eu aprendi tudo que eu vou te explicar aqui hoje, são conceitos básicos que todo mundo que quer andar com uma gravel bike é necessário entender isso. Eu tenho certeza que se você cometer esses mesmos erros que eu, você vai acabar desistindo da gravel. E aí, se você está interessado no assunto, acho que isso aí vai ser essencial para você aprender um pouco mais e para você de fato ter uma boa experiência. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é o setup, ou seja, como que tem que ser a configuração de uma gravel. Apesar de que eu estou aqui com uma gravel genuinamente montada, criada para ser uma gravel, não necessariamente você precisa comprar uma gravel diretamente montada como essa. Você pode iniciar ela de até mesmo uma montagem na sua casa, mas é importante você entender alguns conceitos básicos, tá? Depois a gente vai chegar na gravel montada. Então, primeiramente, o que basicamente define essa bicicleta que vocês estão vendo aqui em relação a outra bicicleta qualquer, uma speed, uma mountain bike? Quais as principais características que nós conseguimos identificar aqui que realmente diferenciam ela de outros modelos de bicicleta? Acho que vocês conseguem perceber, mas claro que eu vou explicar aqui. Olha só, garfo rígido, tá? Então não temos suspensão. Temos aqui um guidão drop, que é esse guidão que faz esse estilo aqui curvadinho para baixo, com os STIs aqui em cima. Os STIs são esses comandos onde tem a marcha e tem os freios também, tá? Manete de freio e trocador de marcha ao mesmo tempo, ok? Outra característica muito marcante da gravel é os pneus. No caso, a gravel ela tem que ter um pneu que seja mais largo que um pneu de speed, por exemplo, se formos fazer um comparativo, mas ela tem que ser também um pouquinho mais fino do que o pneu de mountain bike. E também tem a característica de ranhuras e desenho dos cravos, que isso eu vou falar mais pro final, que para mim vai ser a cereja do bolo. Basicamente, essas são as principais características da gravel que nós podemos entender aqui com a bicicleta gravel. Com relação ao quadro, obviamente que hoje em dia existem já quadros prontos e específicos para você ter a sua gravel. Mas como eu disse, se você for fazer a montagem de casa, preste atenção nesses detalhes. Primeiro, é importante que você saiba que quando a gente fala a palavra geometria, que muita gente acaba dizendo é bobagem, não serve para nada, serve sim. Geometria de um quadro de speed, de mountain bike, de gravel, hoje, atualmente, são diferentes. Lá nos primórdios, lá no início de quando começou o gravel, assim como começou qualquer outra modalidade, mountain bike também partiu de bicicletas que pegavam quadro de speed, a galera ia fazendo aquelas montagens caseiras em casa, e depois surgiu o quadro específico para mountain bike, a road bike também teve, tudo passou por um processo. A gravel também foi passando por esse processo, até hoje temos um quadro específico para ela. Mas se você quiser ter a primeira experiência, de repente não está podendo investir, mas você tem alguns componentes na sua casa, como esses que eu já falei, ou você vai comprar, porque não é tão caro se você for comprando esses componentes, e quer aproveitar um quadro, qual é o melhor quadro? O de speed ou de mountain bike, por exemplo? O quadro de speed, geralmente, uma speed, ela é voltada para quê? Para performance. Ela não te entrega, não tem como objetivo a questão do conforto, que é algo muito mais voltado hoje no gravel. Você quer ter uma boa experiência numa estrada como essa, por exemplo, até numa trilha mais leve, enfim, ou numa estrada um pouquinho mais acidentada, ou numa estrada mais roladinha, é isso que nós queremos, um pouco mais de conforto. E a Speed, por natureza, ela é uma bicicleta com geometria mais agressiva, te coloca numa posição de mais performance. Então isso não é uma característica muito interessante para você ter hoje na gravel que você quer começar. Se você só tem esse quadro, vão ter que dar um jeito de usar isso, mas se você tiver a opção de escolha, opte então por um quadro de mountain bike, que aí ele já vai se encaixar um pouco mais nesse perfil. Isso tudo eu tô falando para você que não tem acesso a um quadro direto de gravel, tá? Hoje em dia eu tenho quadros de gravel bem interessantes, baratos aí também. Mas basicamente é isso, você pode sim montar uma gravel, em alguns casos ela vai ficar uma monster gravel, que a gente fala. Bom galera, basicamente esse é o setup que você tem que ter. Eu não vou falar de componentes específicos, marca, nada disso, tá? Isso aí você pode pesquisar depois, tem vídeos aqui no canal também. Mas é isso que você tem que ter pra gente dizer que, ó,
tenho uma gravel, que significa cascalho, bike de cascalho. Essa é a configuração de uma bicicleta que você vai utilizar para esse tipo de terreno, esse tipo de trajeto. Dá para fazer outras coisas? Dá, porque depende muito também das suas habilidades, mas na sua essência é isso que nós queremos, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Agora que nós já entendemos o setup da bike, eu vou te explicar agora dentro de alguns ajustes que a bicicleta precisa ter, porque não basta ter esses componentes e não serem bem ajustados, obviamente. Vou te explicar a minha experiência que eu tive, quais foram os erros que eu cometi, porque em cima desses erros é o que nós vamos trabalhar, o que você precisa fazer para você ter uma boa experiência. E obviamente, tá, se eu falei tudo aqui para você, como se você quisesse montar uma gravel, mas se você comprar uma gravel pronta também é a mesma coisa, tá? Só expliquei porque eu sei que muitas pessoas estão também montando gravel em casa, para ter a primeira experiência, para sentir algo diferente, tá? No final desse vídeo eu vou concluir e fazer um resumo de tudo isso que eu falei aqui, para ficar mais mastigadinho possível. Bora lá. Continuando, primeiro ponto, selim da bike, como tem que ser? Eu não tô falando de formato nem nada, tá? É o ajuste do selim, altura, avanço e recuo. Quando eu comecei a andar de gravel, na minha primeira experiência, para eu ajustar isso, o que eu fiz? Eu tirei por base a altura que eu tinha lá na minha mountain bike. Então eu fui lá e medi com uma trena mesmo. Medi do meio do movimento central até a ponta, até em cima, né, no selim. E a altura que deu ali foi a mesma altura que eu ajustei na gravel. Eu fiz dessa forma, embarquei na bike e senti que ficou corretamente aqui, ficou certinho aqui pra mim, de altura, tudo direitinho, ficou certo. Mas isso sem pedalar, somente embarcando na bike e testando. Então no primeiro momento eu achei que estava tudo certo. Eita! É, bike de cascalho, tirando cascalho, mas não é só a gente que anda, né? E aí, meus amigos, acontece que na minha primeira experiência, acho que foi no segundo pedal que eu fiz, que o primeiro foi um pedal muito curto, e o segundo foi um pedal que inclusive tem vídeo aqui no canal. Eu ainda falei, foi uma das coisas que eu mais falei, cara. Já fazia tempo que depois de muitos anos pedalando eu não sentia tanta dor na bunda, tanta dor no selim, tanta dor no sentador, desculpa, perdão da palavra aí, mas doeu muito. E sabe por quê? Cara, na verdade nem eu sabia naquele dia o porquê que era. Mas a primeira coisa que eu fui ver é que eu deixei aquele selim mal ajustado. O selim não era ruim, o selim até era interessante. Depois eu troquei por um ainda melhor, mas naquele dia o problema não foi isso. Eu deixei aquele selim de uma maneira, não era nem a altura, o ajuste para frente, para trás dele, ele ficou muito à frente e eu não consegui encaixar bem os meus isquios. Cara, isso ali me doeu demais. Estão vendo que essa posição que eu estou aqui agora, aqui os meus braços esticados aqui, eu estou segurando no drop. O drop é essa parte de baixo do guidão. Olha só o que aconteceu, tudo tem relação uma coisa com a outra, tá? Na época, aquela gravel que eu tinha, a primeira gravel que eu usei foi uma Sense VersaComp, e era uma gravel específica mesmo, tá? Não foi montada. Ela tinha uma mesa muito comprida, a mesa era de 80 milímetros, ficou muito grande. E o que eu fiz? Eu joguei o meu selinho máximo pra frente, para eu poder alcançar melhor. Porque vocês terem uma ideia, pessoal, olha aqui eu estou segurando no drop, o braço nem está totalmente esticado, então aí tem uma folguinha, tá perfeito. Mas lá eu não conseguia segurar, porque eu ficava muito para trás. Então eu joguei o selinho o máximo que deu para frente. Tanto que eu não conseguia segurar no drop de jeito nenhum. Eu só segurava ali em casos de muita emergência, né, para as descidas mais arriscadas. E aí eu ficava com a mão aqui mesmo, nos STIs. Mas mesmo assim não era suficiente. Doía muito os braços, doía muitas costas. Tudo isso porque eu ficava numa posição muito ruim. E para tentar aliviar isso, o que eu fiz? Joguei o selinho para frente. Esse foi um dos meus grandes erros, que eu simplesmente só joguei o selim para frente. Qual foi o meu erro grande aqui? Jogar o selim para frente fez com que eu não encaixasse direito os meus isquios no selim. E todo mundo sabe que os isquios precisam estar bem encaixados de acordo com o selim, porque senão vai doer mesmo. Me doeu, me assou, senti dor pra caramba. Para resolver isso, eu tive uma consulta depois com o professor Oscar Lenhart, e aí a gente juntou uma coisa com a outra e a gente resolveu o problema. Fiz um bike fit com o professor Oscar Lenhart. Eu não estou dizendo que você precisa fazer um bike fit, estou dizendo que eu fiz, mas você pode se ligar nessas dicas que eu estou dando aqui, ó.
Obviamente que se aquela mesa era grande demais, eu deveria ter trocado. Mas como eu não queria ter custos na época, eu pensei, só vou botar o selim pra frente. Cara, não resolveu, me prejudiquei, me lesionei e fiquei bem frustrado. Então basicamente, depois que nós fizemos o bike fit, eu mudei a mesa, que é um investimento pequeno, não é coisa cara. Eu comprei uma mesa bem baratinha na época, de 80 centímetros. Eu troquei a mesa por uma de 40, na verdade eu queria uma até menor, mas não encontrei a tempo para eu usar. Mas deu perfeitamente. Inclusive depois que eu troquei ela, eu pude até voltar o selim um pouquinho para trás, ficou mais ajustado. Então observe que a partir dali, trocando a mesa, voltei o selim para a forma correta e a minha experiência mudou praticamente da água para o vinho. Aquela sensação ruim que eu estava tendo de andar com uma gravel, me doía tudo, foi porque eu não estava com a bicicleta devidamente ajustada. O braço que ficava totalmente esticado, as costas aqui, ó, porque vocês não conseguem me ver aqui, né, pessoal? Mas as costas ficavam numa forma que poucos quilômetros pedalando já começava a doer a lombar, com muita força. E fazendo isso, eu ganhei aqui, ó, um pouquinho mais de conforto. A subida já não ficou mais tão complicada. Então eu resolvi tudo isso de uma maneira bem econômica, só trocando a mesinha. Reduzi a mesa, pude voltar o selim um pouquinho pro lugar e pronto. Então muita gente acha que tem que pegar a gravel e configurar como se fosse na mountain bike ou na speed, e não é. Tem que configurar para você, do seu jeito. Não é igual não, tá? Não cometa esse erro que eu cometi. O pneu da sua bicicleta precisa estar com a calibragem adequada. Ah, mas todo mundo fala isso e cara, esse foi o meu maior erro. Se vocês acham que aqui a questão do selim, ó, como eu falei antes, eu tinha colocado ele pra frente demais aqui, então ele ficou bem pra frente. Não era essa bicicleta, obviamente, né, mas é a mesma coisa, pra vocês entenderem. Eu tava muito pra frente, pra compensar a mesa que era muito aqui pra frente. Então eu fiz isso aí já melhorou muito, porém existiu um outro erro que eu acho que foi o agravante principal, galera, que foi o que fez assim eu sentir que, cara, não é tão legal assim andar de gravel. Calibragem do pneu. Cara, que erro que eu cometi. Sabe quanto que eu andei nas primeiras vezes? 50 PSI, 50 libras, cara. Isso aí é calibragem para você andar confortável numa speed. Cara, não se bota isso. Na verdade, tava até um pouco mais, 60 quando eu saí da loja, quando eu tirei. Aí em casa esvaziou um pouquinho, eu deixei 50, tá? Galera, isso foi um erro enorme. Sabe por quê? Porque eu imaginei o seguinte: na Speed, a gente bota uma calibragem um pouco mais alta para a bike rolar bem. Como eu quero que a gravel role bem, eu vou aumentar essa calibragem. Só que aí eu sacrifiquei totalmente qualquer tipo de conforto. Porque a Speed você vai andar lá no asfalto lisinho. É para ser, pelo menos, né? Então, cara, você só vai rolar, só vai ter rolagem. Você não tá buscando, lembra da questão do conforto e tudo mais, absorção, vibração de impacto? Não teria. E onde está as poucas coisas que você tem para absorver impacto na gravel? Tá no pneu principalmente. Obviamente que depois você vai entender que se tem algum componente de carbono também ajuda, absorve muito vibração, principalmente um garfo, tá? Um garfo e um guidão. Por exemplo, se você tem uma gravel de alumínio e quer fazer um upgrade e quer entender como deixar ela um pouco mais confortável, se você já ajustou a calibragem, bota aí um guidão e um garfo de carbono, que não é caro, é um investimento que eu recomendo, vale a pena, faz toda a diferença. Vai ficar mais leve, mas nem é tanto isso, é mais pela absorção de vibrações mesmo, já te dá mais conforto. Porém não adianta nada ter os componentes e andar com calibragem extremamente dura. Como é que eu vou andar numa estrada como essa, pessoal? Olha só essa estrada. E aqui eu tô falando até de uma estrada bem tranquila. O dia que eu fiz o pedal, eu fui numa estrada toda empedrada, porque eu queria testar ela e tudo era duro. Então assim, ó, foi um erro muito grave que eu cometi. E eu estava utilizando tubeless. Era um pneu na época 700 por 42. Esse aqui, por exemplo, é 700 por 45. Então é um pneu mais largo, que é o detalhe que eu vou falar depois pra vocês. Então o que eu fiz? Inclusive foi o professor Scarlatti que puxou minha orelha. Não, Moisés, não pode. Só que na época eu tirei por base a questão da velocidade da Speed, mas não era, galera. Então eu tive que baixar, e aí eu baixei para 30. Melhorou muito, mas eu senti, acho que eu posso baixar um pouquinho mais. Fui baixando e hoje eu ando em torno de 22, 23, no máximo estourando 25. Se eu sei que eu vou fazer um pedal com bastante trecho, que vai pegar ou um estradão bem socadinho, ou então um bom trecho de asfalto também, eu deixo ele no 25.
mas nunca mais passei disso. E isso foi o grande diferencial, cara. Você botar a mão aqui no pneu, ele tá duro que nem uma pedra, esquece, isso aí não vai te dar conforto. Vai passar em estrada dessa, não é só questão do conforto. Pneu escorrega, tá? Então você vai perder a frente, pneu não fica estável numa estrada de cascalho, que é onde você mais vai andar com a gravel. Então esse foi o meu principal erro. Tudo que eu fiz ali de ajustes não seria suficiente se eu não baixasse a calibragem. Então basicamente, hoje, esses 3 pontos, se você cometer esses 3 erros, você vai comprometer a sua experiência e vai ficar com aquela sensação de que a gravel é ruim, tá bom? Então, ó, boa calibragem, ajustar bem. Na verdade, os ajustes são tudo, né? Mas esses são os principais, tá? Ajuste de selim, altura, avanço, recuo, tamanho de guidão, tudo mais. Agora, na próxima etapa dessas dicas, eu vou te falar agora de alguns ajustes finos que você pode fazer para ter a sua experiência ainda melhor. Um deles eu já falei, tá? Então já risca da lista aí, que eu ia falar, mas acabei adiantando, que é a questão de usar algum componente em carbono quando você tem uma bike de alumínio, e eu já disse, tá? E eu só vou falar de coisas que não vão te custar uma grana alta, para ninguém ficar falando aqui que eu tô querendo elitizar o negócio. Não tem nada a ver, tá? Porque hoje tem guidão de carbono bem acessível e garfo de carbono também bem acessível e vale a pena, tá? Eu vou te falar de coisas simples que você pode fazer aí na sua bike também, que vai te dar toda a diferença. E isso nós vamos falar pedalando, galera. Bora, porque já parei muito tempo aqui. Vamos lá. E vamos continuar na linha dos pneus. Agora vai uma dica aqui muito interessante. Lembra que eu disse que uma característica da gravel é você ter um pneu que ele seja mais largo que o pneu de speed, porém ele não pode ser do tamanho de um pneu de mountain bike, por exemplo, né? Tem que ser um pouco menos de um pneu de mountain bike. No entanto, isso não significa que você tem que usar o pneu mais fino que você tiver de gravel, muito pelo contrário. Hoje em dia, inclusive, já foram feitos estudos que mostram que vale muito a pena você utilizar um pneu mais largo na gravel. Você não vai ter só mais conforto, pode ter até mesmo mais rolagem, principalmente quando nós falamos de uma estrada como essa aqui, ó, estrada de cascalho de verdade. Isso porque o pneu mais largo permite você utilizar uma calibragem mais baixa, você baixar aí com mais segurança, principalmente se você usa tubeless. Você usa câmara de ar, a calibragem vai ficar um pouquinho mais alta, mas mesmo assim você vai baixar mais do que o tradicional com a câmara de ar. Esse detalhe é importante. E essa calibragem mais baixa, ela te traz mais estabilidade, te dando a possibilidade de você pedalar com muito mais segurança, de você fazer um pouco mais de força, sem aquela preocupação de escorregar, que muitas vezes você vai acabar tendo, com o pneu mais cheio. E isso, na cabeça de quem pensa errado, igual eu lá atrás, acha que é o correto para dar rolagem. Ó, entramos no asfalto, mesma coisa. Então, resumindo, pneuzinho mais largo não é só questão de conforto, que é um dos principais fatores, mas é principalmente também até performance, se você quer andar um pouquinho mais rápido, tá? Aí claro que isso vai depender da capacidade da gravel que você tem. Caraca, né? Que hoje tá um dia maravilhoso para pedalar. Surpreendeu, tava muito frio quando eu saí de casa e o sol tava escondido. Agora o sol saindo, maravilhoso. Vamos pro próximo ajuste fino aí, para você entender também. Esse está relacionado com o guidão, que é um detalhe muito bacana. Se você conseguir ajustar isso, se você tiver como encaixar esse tipo de configuração que eu vou te falar, também vai melhorar a sua experiência. Basicamente é isso aqui, galera, que eu estou falando, ó. O guidão da gravel, ele aparentemente é como se fosse um guidão de speed, já que ele tem aqui o drop, né, que é essa curvatura, os STIs, é um guidão mais curtinho, aparentemente são iguais, mas você consegue perceber, talvez aqui na câmera, você consegue perceber aqui a diferença, uma característica bem marcante que tem nesse guidão, que muitas vezes não se encontra guidão de speed, apesar que alguns já estão vindo também assim. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa abertura dele pra cá, ó, se chama flare, tá? Eu vou parar ali na frente pra mostrar pra vocês. Mas basicamente vocês conseguem perceber aqui que o guidão da Speed, ele é reto aqui, ó, se você for comparar, tá? Isso aqui, ó, vem reto logo aqui. Já o da gravel, ele aqui vai aberto aqui, ó. Isso se chama flare, tá? Eu vou parar ali e vou explicar melhor. Olha o formato assim de frente, como fica mais fácil a gente perceber. Olha só
inclinação. Ele é extremamente inclinado. Pode pegar aí qualquer guidão de speed. Vamos lá, lado a lado. Aqui do ladinho aqui, ó. Olha aqui, um guidão de speed. Você consegue ver a diferença? Speed é reto. Da gravel é aberto. Por que isso? Isso aqui é para te dar mais estabilidade, melhorar a manobrabilidade, ou seja, você pilota a bike muito melhor, com mais segurança, principalmente em descidas. Portanto, a abertura desse guidão faz com que você tenha uma alavanca melhor. Lá na mountain bike eu já falei disso, que quando tem um guidão maior ele te possibilita ter mais controle na bike. E é para isso que ele tem esse flare aberto. Então, portanto, se você for comprar um guidão específico de gravel, ele tem que ser com esse flare. Ah, chegou na loja ou foi, olhou na internet, no site lá e viu que o guidão diz que é de gravel, mas você vai lá e não tem flare nenhum. Flare é essa abertura aqui, tá bom? Que é essa inclinação ali. Se não tiver, não é de gravel, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não são todos iguais. Alguns têm um recuo desse bem pequenininho. O primeiro guidão que eu usei, ele tinha um ângulo de 16 graus. Então ele tinha essa curvatura, mas ele era bem fraquinho assim, galera. Ele é levemente curvado, basicamente como tá minha mão aqui, ó. Olha a diferença praticamente que era. Então era só um pouquinho curvado. Quanto mais curvado, melhor, tá? Como assim, Moisés? Eu já testei. Eu sei, quanto mais curvado, melhor. O primeiro guidão que eu tive, ele tinha 16 graus. E uma das coisas que melhorou bastante foi quando eu troquei por um guidão de 25 graus. Esse aqui, se não me engano, que é o da Seeker, tem 30. Eu tenho que confirmar depois, mas no mínimo 25 ele deve ter também. Isso por si só já me entrega uma segurança muito maior. Que uma das coisas que você vai sentir logo no início quando você está pedalando de gravel, ou talvez você já sinta isso hoje em dia, é essa falta de segurança nos trechos técnicos. Está fazendo uma descida muito inclinada, com pedra, com algum obstáculo, cara, você fica um pouquinho com medo, fica um pouquinho tenso. O guidão é fundamental para te dar segurança, e se tiver esse flare, melhor. Então a minha sugestão é um flare ali de uns 25 graus. Bom, para falar da parte de transmissão, eu vou te dar uma dica simples e rápida aqui. A gravel sempre vai te fazer sofrer um pouquinho mais nas subidas. A vantagem é que se você estiver utilizando uma bicicleta genuinamente gravel, ou seja, com quadro de gravel, já pensado em tudo isso, você tem uma vantagem muito bacana. Porque a gravel, eu costumo falar o seguinte, ela não é tão ingrata quanto a mountain bike. Que, por exemplo, às vezes na mountain bike, você está numa subida forte, tá fazendo muita força e parece que não sai do lugar. Você tá fazendo força pra caramba, ou às vezes você consegue reduzir ali pra uma vovozinha, mas cara, não rende. Aqui, ó, na gravel, você vai fazer força, principalmente subida bem inclinada, porque ela não tem a redução muito boa, a não ser que você use grupos caríssimos que hoje em dia tem, específico para gravel, onde tem uma redução melhor. Mas mesmo assim, ela responde. Então ela te força a sair da zona de conforto, se você tiver numa subida muito inclinada. Mas a vantagem é que a bike responde. Então assim, cansa mais, é um fato, mas termina a subida mais rápido. E isso pode ser uma vantagem. Porém, a minha grande dica aqui para você é que você, ao invés de ter coroa única na frente, para quem visa conforto, tenha coroa dupla. Esse é um caso em que eu realmente, olha, eu gosto dessa parte prática de não ter câmbio na frente, a bike fica mais leve, é mais prático, mas muitas vezes eu já senti a necessidade de ter uma segunda coroa mais leve na frente para as subidas mais fortes. Porque por mais que aconteça o que eu acabei de te falar ali, você faz força, mas ela não é ingrata. E ela... ingrata é o que brinco de falar, né, galera? A bike rende. E muitas vezes eu queria ter mesmo aquela subida mais confortável, né? Então seria bom. Hoje em dia existem grupos com uma redução muito boa lá atrás. Você pode colocar, e tem grupo, a SRAM tem grupo com cassete 1052, e aí você coloca lá uma coroa até 40 como essa aqui, poxa, já dá uma diferença do caramba. Mas é um investimento que sai fora da proposta que eu tenho aqui pra ti, é muito alto. Então o que é mais barato, o que te entrega conforto, vai te trazer performance também, é você usar duas coroas.
usa o câmbio dianteiro, não tem problema. Quando eu comecei a andar com a Sycari aqui, eu senti muito isso, que ela é pesada nesse ponto, mas como no meu caso, né, eu busquei evolução, me acostumei. Hoje eu sou muito acostumado, já fiz serras, pedais longos, pedais curtos, todo tipo de trajeto com ela eu já fiz, tô bem acostumado. Mas se você quer logo de cara ter mais conforto, uma transmissão aí com 2 coroas na frente vai ficar legal. É mais econômico, não é algo muito caro, vale a pena também. Inclusive, se você já tem uma Gravel com 2 coroas e tá pensando, quero botar uma coroa só, cara, é porque assim, ó, se você for colocar transmissão única de uma coroa só hoje em dia em Gravel, tá caro, né? É algo que vai te subir muito e às vezes nem compensa. Então não caia nessa, eu acho que você já tá no céu e não sabe. Se você tá querendo trocar, deixa aí com 2 coroas, porque vai mandar bem. A não ser que você tenha uma relação de speed, que é o caso que muita graveleira aí acabou tendo também, tá? Que fazer, usar relação de speed, não teve jeito. E a relação de speed, por mais que tenha 2 coroas, uma subida mais inclinada, você tem lá um cassetezinho muito pequeno, às vezes cassete com no máximo 32 dentes no cog maior, às vezes até menos. Então aí não resolve muito, então tem que fazer um upgrade aí, tá? Não sou contra, obviamente, mas lembra da proposta no início? É ajustes que tornam a sua experiência melhor, sem precisar investir uma grana muito alta. Agora, se você tem um limite a mais para chegar, tudo certo, vale a pena sim você investir. Esses equipamentos não são equipamentos ruins que não valem a pena. Eu acho que ele tem que se encaixar na realidade de cada um, né? Então eu tô tentando ter o bom senso aqui de ponderar tudo isso. Galera, eu cheguei num ponto aqui agora que eu vou fazer um trecho, eu vou deixar vocês acompanharem e a gente vai encerrar lá na frente aqui. Aqui é um trecho agora com algumas subidas e descidas que eu gosto bastante. Vamos finalizar o vídeo então fazendo esse trechinho aqui comigo e ali na frente eu me despeço de vocês. Bora! Esse é o tipo de estrada que eu gosto de andar com a Gravel. Eu gosto disso aqui, ó. Eu acho que é algo bem legal. Não é assim tão tradicional, não é só cascalho, tem pedras, mas nada muito fora do comum. Subidas e descidas. Se você seguir as dicas que eu falei lá no começo, de colocar uma boa calibragem, bike bem ajustada, você nem sente a falta da suspensão aqui, ó. Quer ver? Se você tiver condições mesmo de utilizar aqueles determinados componentes em carbono, comece pelo garfo. Depois se tiver como botar o guidão também, cara, nesse tipo de terreno, ó, vem cachorro, bora! Cara, tem uns grandes. Jogar pra virar pra trás. Ainda bem que era uma descidinha. Caraca, mas não tem mais. Ô, bicho. Marvado, né? Bom, pessoal, que legal que foi esse vídeo com vocês até aqui. O trajeto que eu fiz foi muito divertido, inclusive agora corrida dos cachorros ali foi incrível. Eu não consegui botar a câmera para trás, mas tinha um bem grandão ali, cara. Levei sorte, porque primeiro que eu tava numa descida um pouquinho mais leve e eu já tava começando a acelerar ali, né? Então foi bem legal, bacana. Tem mais um trechinho para chegar na minha casa ainda aqui. O trajeto ainda continua sendo bem legal, mas eu vou me despedir de vocês por aqui. O que vocês acharam das dicas que eu te dei até o momento? Foi uma dica boa? Vai te ajudar? Eu quero muito que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você tem mais dificuldade, principalmente na Gravel, mas se tiver que falar de outro assunto não tem problema também. Esse espaço aqui nos comentários é para você. Então, portanto, eu quero muito saber a sua opinião, a sua dúvida. Inclusive, compartilhe um pouquinho da sua experiência também. Lá no primeiro pedal que eu fiz de Gravel, onde eu compartilhei com vocês todas as dificuldades que eu tive, muita gente me ajudou. Inclusive, tá, algumas das coisas que eu te falei hoje também foram com base em conselhos que vocês, inscritos no canal, me deram lá atrás. Então, de lá para cá, eu vim praticando, percebi, vi que são dicas boas, valiosíssimas, que me ajudaram. E resolvi compartilhar com vocês hoje também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado, que vocês tenham curtido passar aí boa parte da manhã comigo aí pedalando e também aprendendo um pouco mais. Eu também quero aprender com vocês. Se você tiver mais alguma dica que pode melhorar a nossa experiência no pedal, minha, sua e de outras pessoas que vão vir aqui nos comentários também,
já aproveita para deixar aqui, tá bom? Participe conosco, que isso sempre ajuda bastante. E o que mais ajuda também é o seu like, que eu sempre peço só no final do vídeo, porque eu só peço se você gostou do vídeo. Não fico pedindo durante o vídeo, porque se você não gostou, não precisa dar o like. Agora, se você gostou, não custa nada, isso ajuda muito o nosso trabalho. Para você é simples e rápido e faz toda a diferença pra gente, fechou? Aproveita também para conferir a sua inscrição no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.